dia da queda da Bastilha, feriado na França. Os 20 minutos. No fim da tarde da última segunda-feira, o presidente Bolsonaro teve uma prosa de 20 minutos com o ministro Fux, presidente do STF. Segundo o relato de ambos, este convidou aquele para uma conversa, segundo o chefe do cercadinho, alinhar as coisas nas 4 linhas da Constituição Federal. O resultado da conversa, divulgada em entrevistas concedidas, foi, entre outras coisas, a possibilidade de um encontro de todos os chefes dos 3 poderes para estabelecer os limites do cumprimento do texto constitucional. Inclusive, essa reunião é hoje. Não deixa de ser auspicioso, no pior sentido da palavra, que tal encontro realmente aconteça. São coisas que só acontecem em terra Brasília. Vamos recapitular alguns fatos que merecem destaque antes de emitir uma opinião contrária a esta reunião com os chefes dos 3 poderes. Nas últimas semanas, vimos um presidente da República pondo em dúvida as urnas eletrônicas sob a alegação de fraude, inclusive o pleito ao qual foi eleito. Chamou o ministro do STF de idiota porque ele defendia de forma correta e dentro das suas atribuições a lisura das eleições e a atuação do Tribunal Superior Eleitoral e a não aprovação do voto impresso. Disse ainda o falastrão do cercadinho que se o Congresso Nacional não permitisse ser auditável, que na verdade significa o voto de papel, não haverá eleições em 2022. Ou seja, ameaçou um golpe nas instituições. Não satisfeito, divulgou nas redes sociais que havia um vídeo produzido por um certo Daniel, sabe-se lá quem é, com a presença de autoridades envolvendo menores e traficantes. E o autor do vídeo estava chantageando essas autoridades, por isso que estava havendo quebra de sigilo, buscas e apreensões e prisões arbitrárias. O texto divulgado, obviamente, que tinha endereço certo. Claro que esta porcaria escancara a covardia, pois é escrito na base de vamos supor. E começa, como começam os seus textos nas redes sociais, falando do presidente. Como se não bastasse, o presidente da República ainda destratou os representantes do outro poder, no caso os senadores da República, com enormidade de palavrões nos mais diversos matizes, e desqualificou o trabalho da CPI na pandemia. E, para terminar, nada disse ou se manifestou sobre aquela nota golpista e autoritária dos ministros da Defesa assinada pelos 3 chefes das Forças Armadas, com ameaças explícitas, indo de encontro ao que prevê o texto constitucional. Como se vê, é uma penca de situações protagonizadas pelo presidente da República, que em outras democracias daria no mínimo um pedido de explicação pelos xingamentos e imagine pelas acusações contra as instituições públicas, todas sem provas, que faz diariamente naquele cercadinho da infâmia. Aliás, coisa que a PGR, Procuradoria-Geral da República, já deveria ter tomado providência, mas se mantém num silêncio subserviente. Voltando à conversa dos 20 minutos entre o presidente Bolsonaro e o ministro Fux, não se sabe o inteiro teor do que foi conversado. O que surpreendeu foi que em nenhum momento o presidente da STF lançou uma nota dura aos ataques à honra dos ministros da mais alta corte e contra a própria instituição vinda de Bolsonaro. Aquele que lançou, como resposta, a verborragia golpista do presidente da República foi anódida e fraquinha, ou seja, Fux nada fez. Se esperava uma reação à altura que se exige de um dos chefes do poder da República. O fato de chamar o presidente da República para uma conversa é a pior das escolhas. Não se pode contemporizar com aquele que ataca as instituições e ainda ofende a honra e a moral de seus membros. Somente chefetes despreparados para o cargo se acovardam quando o órgão que representa faz reunião com seu ofensor. E ainda diz que deve se ater ao que manda a Constituição Federal. Realmente fica difícil aceitar que o presidente do STF tenha que realizar uma reunião para dizer estas coisas. O correto era exigir uma retratação dos ataques do presidente da República e sem necessidade de reunião. Não se trata de buscar conflito entre poderes, mas quem ataca, como faz o presidente da República, as instituições, não será uma conversa que irá detê-lo. E as ofensas graves, como as perpetradas por Bolsonaro, devem ser, no mínimo, cobradas explicações. E elas devem ser dadas publicamente. Imagine, senhoras e senhores, se o presidente americano dissesse metade das coisas ditas pelo conversador do cercadinho contra um Congresso americano ou a Suprema Corte. No mínimo, já teria sido defenestrado do cargo. Por outro lado, é extremamente vergonhoso que chefe de poderes da República se reúna para discutir quais os limites da atuação dos mesmos diante do texto constitucional. Se for para isso, não precisa. Basta que leia a Constituição Federal e peça àquele que mais descubra seus artigos, no caso o presidente da República, que pelo menos alguém leia para ele e pare de atentar contra a institucionalidade e contra o espírito golpista que aflora nas suas palavras. Para finalizar, reunião como estas é coisa de republiqueta de bananas. Então é o que eu tenho a dizer, amigos. Um bom dia a todos e até a próxima segunda-feira.